Olá, povo lindo, tudo bem? Eu sei que para alguns deve estar sendo um pouco estranho ver o pastor sentado embaixo de uma árvore na grama, em cima de um tapetinho, suado, de bermuda e chinelo. Mas pode ficar tranquilo que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje, já já você vai saber por quê. Eu quero olhar para o texto da palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 27, e compartilhar com você um pouco do ensinamento que está lá. Mateus 27, nos versículos 50 e na primeira metade do 51, diz da seguinte maneira: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, versículo 50. E a primeira metade do 51 diz: E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eu imagino que você conhece essa passagem, esse texto. Eu imagino que para você isso não seja novidade. E eu gostaria de conversar com você acerca de um Deus pessoal, acerca de um Deus que conversa conosco na nossa individualidade. Nós estamos vivendo um período no nosso país em que estão suspensos os cultos por ocasião de um vírus que se alastrou pela nação e que está ameaçando a saúde de todas as pessoas da nossa nação, inclusive do mundo inteiro. Por causa disso, na nossa igreja em especial, a Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá, nós estamos com todos os cultos suspensos por 30 dias e em boa parte do Brasil isso tem acontecido também. Os pastores estão sendo convocados a chamar suas igrejas para cultuarem a Deus dentro das suas próprias casas. E nesse momento nós temos uma enorme vantagem. Eu vejo pessoas se preocupando, eu vejo pastores levantando questionamentos acerca da fragilidade da igreja. A igreja não pode parar, a igreja ela não pode fechar as suas portas, como se ela fosse um ser, um ente muito frágil. E nesse momento eu me lembro desse texto e eu quero convidar você agora a pensar um pouco nesse texto acerca de algo muito bonito e muito agradável ao nosso coração que a gente encontra aqui. A palavra de Deus nos ensina que na época dos judeus, quem quisesse encontrar-se com Deus precisaria obrigatoriamente chegar-se até um sacerdote. Esse sacerdote, para chegar até a presença de Deus, ele tinha um véu muito grande, que é justamente esse véu que foi citado aqui no nosso versículo 51. E esse véu separava as pessoas de Deus. Não era qualquer pessoa que poderia chegar na presença de Deus, não era em qualquer lugar. Havia o templo de Jerusalém e dentro desse templo tinha aquele lugar especial separado pelo véu. Então nós não tínhamos a liberdade de conversar com Deus como nós fazemos hoje. Mas no dia da morte de Jesus, no momento da morte de Jesus, diz o texto bíblico que a primeira coisa que acontece, diz também esse mesmo texto que há rochas que fendem, sepulcros que abrem, e o céu escurece, e a terra treme, tudo isso. Mas no momento da morte, a primeira manifestação de Deus é rasgar o véu de alto a baixo. O véu que fazia separação entre Deus e as pessoas, ele é rasgado de alto a baixo, como que se demonstrando que essa iniciativa veio do próprio Deus. Não foi rasgar-se de baixo para cima, como se fosse uma iniciativa humana, de forma alguma. O véu se rasgou de alto a baixo porque o nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos cristãos, é um Deus de relacionamento. E é isso que eu quero convidar você a fazer com Deus, a desenvolver com esse Deus. Por que você acha que o ser humano foi a última criatura, o último elemento criado antes do dia do descanso? Por que você acha que depois de criar o ser humano, mudando então a forma como a gente fala essa mesma frase, por que depois de criar o ser humano, Deus institui o descanso? Para relacionamento. Ele queria ter um momento de relacionamento com esse ser que ele tinha acabado de criar. Por que você acha que Deus escolhe um povo dentre todos para andar com ele nessa terra e para ser o seu Deus e ele ser o seu povo? Para relacionamento. Por que você acha que Deus manda o seu filho passar 30 anos nessa terra vivendo conosco para só então iniciar um ministério? Para só depois de 3 anos de ministério ir para a cruz? Ele teria nos redimido se simplesmente tivesse descido do céu direto para a cruz, sem precisar passar fome, passar sono, passar as privações que ele passou. Por que Deus faz isso? Para relacionamento. Então, no momento em que o véu é rasgado, o acesso a Deus é aberto. E agora todas as pessoas, não apenas os sacerdotes, mas todas as pessoas podem se achegar a Deus. Não existem mais os rituais que são necessários para que Deus nos ouça. Não existem mais trajes especiais. É por isso que eu estou assim hoje. Eu fiz questão, eu estava de tênis até agora, estava de calça até agora, e eu fiz questão de botar uma bermuda e um chinelo, para que você saiba, e sentar embaixo de uma árvore, numa sombra de uma pitangueira no quintal de casa, que é para que todos nós nos lembremos de que Deus
Deus está interessado em relacionamentos. Nós temos uma Bíblia. Todo cristão, se não tem, deveria ter uma Bíblia, para que nós possamos ouvir a voz de Deus falando conosco. Nós temos liberdade na oração, não precisamos da intercessão de um sacerdote por nós. Nós mesmos falamos com o nosso Deus, para que nós possamos nos fazer ouvidos por Ele. Nós temos um Deus pessoal que é onipresente, como eu já disse até num vídeo anterior. Ele é onipresente, significa que eu não preciso de um templo para encontrar-me com Ele. Eu preciso de um templo para outras coisas, mas não para me encontrar com Ele. Nós precisamos ter em mente o seguinte, meus irmãos. A igreja perseguida não tem essas facilidades que nós temos aqui no Ocidente, em especial aqui no Brasil. A igreja perseguida, a maioria dos cristãos não tem Bíblia na mão. A igreja perseguida não pode cultuar em locais públicos. A igreja perseguida, como o próprio nome diz, ela é perseguida por sua fé, e os cristãos dessas igrejas muitas vezes correm risco de vida. Mas nem por isso essa igreja é morta. Pelo contrário, essa igreja é calorosa. Essa igreja, ela é cheia de Deus no coração, ela é repleta de pessoas que amam a Deus verdadeiramente e se relacionam com Ele. Isso por quê? Porque o nosso Deus é pessoal, porque o nosso Deus é onipresente, porque o nosso Deus é relacional, porque o nosso Deus nos deu uma palavra que todos nós temos acesso a ela. Nós temos uma vantagem em cima de todas as outras religiões. Além da vantagem, claro, de que nós cultuamos o único Deus verdadeiro, mas deixando isso de lado, olhando não de maneira teológica, mas olhando de uma maneira bem prática, nós temos a vantagem de que nós fazemos parte de um povo que é convidado para cultuar a Deus nas suas próprias vidas, independente das estruturas eclesiásticas. Então eu quero convidar você, tá ouvindo? O João de Barro cantando lá. O nosso Deus, Ele está imerso em tudo isso, e Ele faz parte dessa natureza toda. E quando eu estou em contato aqui com a planta, com a pimenta, com o João de Barro, quando eu estou em contato com tudo isso, isso me aproxima de Deus e não me afasta. Eu não posso entender que entrar dentro de 4 paredes, sentar-me num assento estofado dentro de um ar-condicionado, com uma música boa e um retroprojetor mostrando as letras, isso me aproxima de Deus. Eu não posso entender assim. Nós precisamos entender que Deus é o Deus da simplicidade, é o Deus da bermuda e chinelo, que me ouve de bermuda e chinelo. É o Deus que criou tudo isso, e quando eu estou imerso nessa natureza, eu estou perto dele também. Isso aqui é um ambiente de encontro com Deus, é um ambiente de culto, porque isso aqui é a igreja. Eu sou a igreja e você é a igreja. Então aproxime-se do Senhor nesse momento. E eu quero fazer uma sugestão para você, sugestão de uma oração. Ore agradecendo a Deus por essa liberdade que Ele nos dá, essa liberdade do encontro, do relacionamento. Ore agradecendo a Deus porque nós temos nas nossas mãos um livro acessível a todos, praticamente todos, a não ser a igreja perseguida. E esse livro nos aproxima dele. Ore agradecendo a Deus porque Ele nos ouve diretamente, não só através de intermédio de sacerdotes. Ore porque Ele rasgou o véu com a morte do seu Filho e por isso todos temos acesso à presença dEle. Faça essa oração. Aliás, eu quero convidar você para orar nesse momento. Uma oração bem breve para encerrar esse momento de meditação e depois termine o capítulo 27 de Mateus, o momento da crucificação. Leia o capítulo 27 de Mateus e você vai ver novamente o véu se rasgando. Mas vamos orar agora? Feche os seus olhos se você puder aí onde você estiver. Pai eterno, nós queremos te bendizer e te louvar. Porque o Senhor não ficou no céu distante da humanidade, mas o Senhor quis relacionamento conosco. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio à terra para andar conosco, para ser Emanuel, para ser o Deus conosco. E o Senhor rasgou o véu para que nós pudéssemos adentrar novamente um relacionamento na Tua presença, andarmos contigo, falarmos contigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio até nós para construir uma ponte que nos leva até o Senhor novamente. Nós te louvamos pela vida, pela morte, pela ressurreição do seu Filho e por tudo o que essa morte conquistou para nós na cruz. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.